os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se nós olharmos para trás hoje, nós estamos muito bem em relação ao que aconteceu até a partir aí do ano de 2020 com a Covid-19. Na realidade, se não fosse essas máscaras que nós somos obrigados, né, a usar ainda, a gente pode, você nem ouve falar mais, né, do Covid-19, praticamente não ouve. Mas, nesse lugar onde eu vou ter esse almoço, esse grupo de pessoas, há um tempo atrás, no grupo, né, do WhatsApp, que a gente compartilha de vários problemas, não tinha uma manhã que não tinha uma oração, algo invocando a Deus que Ele cuidasse da situação. Né? Eram todas as pessoas, todos os dias, existia um clamor ao nome do Senhor. Hoje acabou. E eu fiquei pensando muito sobre isso e muito sobre a nossa vida também. Há tempos atrás, nós estávamos super preocupados com a situação. E todos nós orávamos ao Senhor: tem misericórdia, tem misericórdia. E Ele teve misericórdia e as coisas passaram e nós esquecemos. Né? Então, eu queria, nessa manhã, né, tantas coisas, fora isso também, tantas coisas na nossa vida que nós temos que agradecer ao Senhor. Muitas coisas, muitas coisas. Eu estava analisando também, né, quantas coisas que nós temos tanta facilidade hoje. É que a gente já, vamos dizer, a coisa vai acontecendo devagarzinho, devagarzinho, e a gente não consegue dar valor. Quando eu estava pensando até quando eu nasci, né, 62 anos atrás. O Carlos sabe disso, né? Mas, como fala, anestesia, eu tive que nascer de cesariana, e a anestesia da minha mãe foi de cheiro. Né? Ela ficou anestesiada para poder fazer o corte lá, né? Um corte desse tamanho, na barriga. Né? Hoje acho que é bem menor, né? Mas o corte dela, eu sei que era enorme. E a anestesia foi de cheiro. Ela teve que ficar uma semana internada. Né? Quando a Manuela nasceu, ela nasceu num dia, também foi de cesariana, no outro dia a Daniela veio para casa, a Manuela, né? Aliás. Quando a Manuela nasceu, no outro dia as duas vieram para casa. Né? Então, são muitas coisas na nossa vida
que nós temos facilidades incomparáveis com o que às vezes era algum tempo atrás, né? Mas nós continuamos, muitas vezes, reclamando, né? Reclamando. E muitas vezes esquecemos de dar graças por tantas coisas. Esses dias atrás fizemos polenta, né, lá em casa, que faz só com... acompanha com frango, né? Frango com polenta. Mas eu me lembro muito bem que meu pai contava que eles tinham polenta no almoço e na janta, no almoço e na janta, né? Direto, porque não tinha tantos alimentos assim. Hoje a gente escolhe com tanta facilidade, né? Tudo aquilo que nós queremos comer, escolhemos, isso daqui eu não gosto muito, eu preciso comer essa outra coisa, né? E muitas vezes esquecemos de agradecer isso tudo. Então, o recado que eu queria deixar nessa manhã aqui é que nós precisamos ser igual esse que voltou lá aos pés de Jesus, né? Reconhecer tudo aquilo que nós temos. Tudo. Nossas vestes, né? Nossa casa, tantas coisas que nós temos, né? Tantas coisas. Nossos amigos, nossa igreja, nossos líderes, nosso pastor. Quantas bênçãos que nós temos. Que nós possamos lembrar disso nessa manhã e agradecer, né? Porque nós temos muito mais, com certeza, daquilo que nós merecemos. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nessa manhã apenas te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós de uma maneira tão sublime, né? De uma maneira que muitas vezes o nosso bem-estar vem aumentando a cada dia, e o Senhor tem proporcionado, o Senhor é o autor dessas coisas, e nós, muitas vezes, Senhor, não reconhecemos. Então, eu quero simplesmente, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, Senhor, que se nós, como exemplo, Senhor, olharmos essa pandemia que aconteceu, é claro que muitos de nós perdemos algum parente, algum amigo, algum irmão, mas nós estamos aqui, Senhor, firmes novamente, Pai, da maneira que o Senhor preparou para cada um de nós. Estamos aqui e queremos te agradecer, queremos voltar atrás e agradecer aos teus pés, ó Senhor, que o Senhor cuidou de nós. O Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos te louvar, te agradecer, dar glórias a Deus por isso. E com certeza estamos com nossos corações alegres nesse momento. Mesmo que não estejamos. Eu sei que pode existir alguns aqui que estão passando dificuldades, tribulações, mas é momento de refletir e saber que tem coisas que nós temos que voltar e agradecer. Amém? Amém, Senhor. Obrigado. Vamos dividir as classes, né? Quero chamar
pastor Marcos para dar continuidade na aula. Bem, glória a Deus, paz do Senhor a todos, né? Aqueles que estão mais longe, quiser vir mais perto aqui, fica melhor. A gente vai continuar aí. Queria pedir para colocar já Números capítulo 22, verso 6, para a gente retomar daqui e tentar andar um pouco mais. Amém. Não sei quem estava aqui domingo passado, que participou e, de repente, se interessou em ler em casa o texto, a história. De repente tem alguma questão, alguma pergunta, né? A gente vai partir daí do verso 6, que diz assim, vem, isso é Balaque, já falando para Labão, né? Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu o sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Então, isso é um reconhecimento de Balaque. Balaque é o rei, né? Que está ali com Israel, com o povo de Israel, com os hebreus. Não é Israel ainda, para você entender. Os hebreus, né? O povo que sai do Egito, está ali acampado agora de frente dele, de Balaque, do seu reino. E aí ele convoca lá, ele vai atrás de um profeta chamado Balaão. E a gente já falou que Balaão é um profeta de Deus, mas ele não é um profeta do povo de Israel, ele é um profeta das outras nações. Se bem que, domingo passado eu perguntei uma coisa, o Carlinho falou, não, é filho de Noé. Na verdade, todo mundo é filho de Noé, porque acabou até, vou dar um boi para ele, porque tá certa a resposta, porque todo mundo morre com o dilúvio, e recomeça em Noé. Então, todo mundo é filho de Noé, todo mundo é filho de Adão. Então, tá certa a sua resposta. Tá? Olha que migué. Que média, que migué. Mas aí, todo mundo sabe que toda a terra, por mais que eles tentem lutar contra isso, cientistas, tudo isso tente achar, da onde veio, quantos milhões de anos o homem habita na terra. São 6.000 anos, nasceu em Adão, morre todo mundo lá no dilúvio, só salva Noé, e a partir de Noé nasce de novo toda a humanidade. Então, essa é a história e a Bíblia, e um dia eles vão dar o braço a torcer. Um dia eles vão reconhecer, não tem jeito. Semana eu vi que acharam outro fóssil de um outro homem, que supostamente agora nós achamos da onde veio a raça humana, que são não sei quantos milhões de anos, e começa tudo de novo. É a velha história. É uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz que tem uma montanha
e os cientistas estão do lado de cá, subindo com a sua ciência a montanha. E quando eles chegarem lá em cima, eles vão encontrar os teólogos, já lá em cima, esperando há muito tempo eles chegarem, porque tudo vai dar nisso, essa é a palavra. Então, se aparecer alguma teoria aí, alguma coisa, você descarta. Fica com a palavra, irmão, amém? É o que nós temos. Então aí o povo está lá, o povo de Israel que sai do Egito com Moisés. Moisés é o profeta. Ele diz que não vai, Moisés falou isso, né? Ó, um dia vai se levantar um outro profeta semelhante a mim, aí vocês vão ouvir ele, apontando para Jesus. E a Bíblia diz que não houve profeta como Moisés. Para o povo judeu, ele é o maior profeta que existiu, ele é o referencial de tudo, é Moisés. Mas a palavra de Moisés é essa, e a palavra do Senhor é essa: não vai ter outro profeta no povo de Israel semelhante a Moisés. Mas esse homem Balaão, Bilã, não é de Israel, não é do povo hebreu ali, não está ali ligado com esse povo que saiu do Egito. Por descendência, ele é descendente do povo lá de Abraão, vai vir descendente, mas diretamente ele não é. Então ele não é tido como um profeta de Israel, ele é um profeta dos outros povos ali, perto do rio Eufrates, daquela região ali. Mas como eu falei, ele é profeta de Deus, e aí o Balaque faz uma referência muito forte, ele diz, quem abençoa, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas, fica amaldiçoado. Então essa era o poder que tinha Balaão. Balaão era um cara cheio do poder. Ele tinha a sua comunhão com Deus, ele começou a sua história como um profeta de Deus, ele tem lá os seus encontros com Deus, Deus fala com ele, assim como eu falei que Deus fala com Jetro, Deus fala com Moisés em um lugar, fala com Jetro no outro, fala com Balaão em outra região. Então, Deus não é um Deus exclusivista, não é um Deus exclusivo nosso, meu, seu. Deus está usando pessoas, talvez, que a gente nem leva em conta, mas Ele usa. E Ele quer usar da maneira dEle, conforme a vontade perfeita dEle. E aí, verso 6, a gente está lendo ali, que é uma referência. Eu quero voltar lá em Gênesis 31, queria que colocasse aí, coloque o verso 6 no teu coração, e a gente vai ligar ele com Gênesis 31. Versos 51 e 52, a gente vai para a retomada aqui, que é importante ler esse texto. Então, como eu já disse, Balaão é descendente de Labão. Ele tem a sua ligação com Labão. Então, esse texto de Gênesis é lá atrás, quando Jacó vai ele vai embora de Labão, e aí Labão persegue ele, e Deus aparece para Labão, e fala com Labão à noite, e aí eles têm esse pacto aí. Disse mais Labão a Jacó: eis essas pedras que amontoei, e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. Este monte de pedras ergue-se como estrela e testemunho de que não devo, estela, de que não devo ultrapassar este marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás destas pedras para o meu lado com más intenções. Então, quando Jacó parte de Labão, eles se encontram, Deus aparece para Labão, eles fazem um pacto ali, fazem uma aliança, e a história diz que Labão levanta duas muralhas, uma coluna de pedra e um muro de pedras. E tem um caminho entre esse monte de pedra e essa parede de pedra. Nossas versões não aparece muito isso, mas se você consultar aí qualquer texto hebraico, você vai ver que é isso que eles fazem ali. Então tem um monte de pedra e tem uma parede de pedra, tem um caminho no meio, eles fazem uma aliança ali. Ele fala, Jacó, você não pode voltar para a minha região com o fim, com o intuito, com a intenção de prejudicar o meu povo. E nem eu posso passar por esse marco de aliança aqui com o intuito de prejudicar você, de fazer mal para vocês, com má intenção. Então essa daqui é a nossa aliança aqui, e Deus é testemunha disso, e beleza, resolvemos isso. Com o intuito de fazer mal, de prejudicar. Então tinha essa aliança,
entre eles. E aí, voltando para Números 22, 6, o que Balaque está falando é um convite para Balaão quebrar, né, esse acordo, quebrar essa aliança aí, e passar por esse caminho aí de pedras, né, de conserto, de aliança, e amaldiçoar o povo de Israel. E é importante a gente ter esses referenciais, esses contextos, a gente entender toda a história de Balaão. Beleza? Alguém leu isso aí? Alguém procurou isso aí? Não? Ninguém? Vocês leram Bíblia essa semana, né? Amém? Todo mundo leu Bíblia, ele abriu, tal, leu Salmos, fez um devocional. Amém? Teve um pouco amém. Então, acho que, mesmo sendo meio brincadeira assim, acho que acabou atingindo. Verso 7. Pode falar, viu, Samuel? Você não estava aqui presente na aula, você pode perguntar, até que você quiser. Então, você pode. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Então, veja que a intenção de Balaque, ao trazer Balaão, não tem nada de bom, é só de mal, é só de maldições, mesmo sabendo que Balaão abençoava, mas o negócio dele aqui é amaldiçoar o povo de Israel, né? Augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão que Balaque havia pedido. Então, a gente já leu isso, já comentou sobre isso, né? O mundo não sabe a diferença entre profecia e entre feitiçaria. Não sabe distinguir isso. E pior, né? O mundo crê que pode comprar suas bênçãos, que pode pagar pelas suas bênçãos, que paga lá um carnê, paga lá paga um profeta, paga aquele que tem visão, né? Paga aquele que sobe no monte para orar por ele, que leva o nome, né? Então o mundo acha, quem tem esse... E às vezes isso entra na igreja, lógico, você tem visto isso, entra muito forte dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o evangelho e com a palavra do Senhor. Não tem nada, esse tipo de coisa que você vê por aí na televisão, você vê por aí em alguns lugares, não tem nada a ver com a palavra do Senhor, com vontade de Deus. E você vai descobrir isso hoje de uma forma muito, muito simples, muito clara e muito poderosa na palavra. Então o mundo não sabe diferenciar entre profecia e feitiçaria, né? Entre macumba e oração. Muitas vezes o povo de Deus confunde isso, né? Eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Tem muitos exemplos iguais a esse, mas tem diminuído muito, graças a Deus. Eu estava num culto na Rua Amazonas, e tinha uns irmãos lá de intercessão, umas irmãs de intercessão, muito amadas, e aí foram orar por uma pessoa lá, e eu estava ali perto e me chamaram, vem ajudar em oração aqui e tal, intercede com a gente. Eu fui lá, todo empolgado, né, todo inocente, e Deus sabe disso. E aí começaram a orar por algumas coisas, e aí de repente apresentaram a vida de uma mulher em oração, e aí a pessoa que estava orando disse: Senhor, leve embora o noivo daquela mulher, para que essa mulher aqui se case com esse homem, não sei o quê, leve embora a noiva, para que essa mulher aqui que nós estamos orando se case com essa. Eu estava com a mão assim, eu abaixei a mão assim, coloquei a mão para trás e falei: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Saí pela porta, assim, naquela sala de multimídia, saí pela porta assim, fui lá no pátio e fiquei lá de longe. Falei: Deus o livre, Deus me livre disso. Quase que eu fiz um sinal da cruz ali na porta ali, quase que eu... Gente do céu, a pessoa está orando, o intercessor da igreja está orando, tem lá um casal de noivos, ela está orando a favor de uma terceira pessoa aqui, uma terceira pessoa que é uma mulher, orando para que a noiva desse rapaz vá embora da vida dele, para que essa moça que então seja abençoada com esse... Pelo amor de Deus, o que tem de oração? Dentro da igreja, irmão. Gente velha de igreja. O que tem de Deus nisso? Isso é macumba. Eu até falava isso, sempre falei isso, macumba gospel. E aí tinha um endemoniado na igreja que falava: o pastor Marcos fica falando esse negócio de macumba gospel. Não existe. É um endemoniado também. Então, essas coisas, irmão, não existe no nosso meio. Isso não tem nada a ver com palavra, com Bíblia, não tem nada a ver com o evangelho. Não existe no nosso meio. Isso é maldição, isso é coisa do capeta, isso. Porque as pessoas não entendem isso. Aí presenteia, aí dá uma roupa, dá um presente, dá alguma coisa. Mas a intenção do coração é que a pessoa que tem o dom se corrompa a favor dela.
Isso é tudo vem de Balaque, de Balaão. Isso existe no nosso meio, é uma tragédia. No nosso meio, que eu falo, meio cristão, né, de igreja universal. Contextos vários variados. Então, se você identificar na igreja, você pode repreender que é demônio, irmão. Alguém que beneficia outro, interessado em favores de quem tem o dom, de quem... Irmão, tudo isso é terrível, diabólico. Isso está no mundo e está vindo para dentro vem muitas vezes para dentro da igreja, né? Isso que é o triste. Então o mundo ainda crê que pode pagar as suas bênçãos. É aquilo que nós já ouvimos aqui algumas vezes, né? Quando o evangelho vem lá em Samaria, Filipe, que não era bobo nem nada, no Novo Testamento tem alguns homens, que nós chamamos homens de multidão, eles foram evangelizados, ganharam muitas almas, mas eles tinham inteligência para perceber o que Deus queria deles especificamente. Então eles desenvolviam o seu ministério em cima daquilo que Deus tinha para eles. Então, por exemplo, Filipe foi muito inteligente, era um homem cheio do Espírito Santo, tal, ele é uma bênção, mas ele lembrou, Jesus passou pela Samaria, fez uns milagres lá, né, tal, mas ninguém investiu forte lá. Quer saber? Eu vou para Samaria. Ele foi para Samaria. E ele passou pregando o evangelho e as multidões se converteram. Ele foi inteligente, falou, bom, teve alguns milagres lá, o povo ouviu de Jesus, alguns lá, samaritana, um dos leprosos era samaritano. Tem a parábola, bom, então eu preciso investir em Samaria. E foi lá, e deu resultado. Mas lá tinha um mágico, tinha um Simão, que viu o poder de Deus e queria pagar por aquilo. Pagar em dinheiro mesmo. Não é pagar o preço, buscar, orar, ler Bíblia, passar anos sendo aperfeiçoado por Deus. Não, quer resolver logo com dinheiro. Essas coisas tem na igreja, irmão. Infelizmente tem na igreja. Acontece isso. Alguém? Nada? Verdade? Pode falar, viu, se você quiser. Mesmo, vão te dar um boi, porque você não vê, mas você vai ter... Então, essa pagar aí a oração, pagar aí a bênção. Alguém falou em quantia vaza, que tem demônio no meio, vai te prejudicar. E Balaão vai ficar sem o dinheiro dele, mas no final ele ainda vai se lascar por causa dessas coisas, mas ele vai vender ainda todos os segredos que Israel tinha, ele vai vender isso ainda. Verso 8 e 9. Instruiu-os Balaão: ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? Então veja que esses versos me mostram claramente, nos mostram que Deus falava com Balaão. Então, eu reitero aqui, na história, por exemplo, se você for estudar, se você for ouvir os rabinos judeus, que não creem em Jesus, rabinos judeus mesmo, que creem no judaísmo, que são judeus, e vão contar a história de Balaão, eles vão falar isso. Balaão era um cara de Deus, Deus falava com ele. Lógico que tudo isso a gente vai descobrir que tem um propósito, que quem está no controle sempre de tudo é Deus. Mas aí tem o Balaão que Deus fala com ele, aparece para ele. Então Deus fala, eu vou repetir, Deus fala com Moisés lá, Deus fala com Jetro, e leva Jetro aconselha Moisés, e Deus aceita isso, e Moisés faz o que Jetro falou, que era um sacerdote de Deus também. Quando você vê lá, sacerdote de Midian, é um sacerdote de Deus na região de Midian. Então, e tem o Balaão aqui que Deus fala com ele. Isso é tremendo, é maravilhoso, né? E tudo tem os seus propósitos. Aí Deus vem e fala com ele à noite lá, né? E aí Deus pergunta: quem são esses homens que estão contigo? Esse Deus é maravilhoso, porque ele sabe.
né? Ele sabe. Eu às vezes queria entender por que tem tanto crente com tanta dificuldade com esse tipo de texto na Bíblia. Ah, mas será que Deus sabia? Deus não sabia? Igual, né, aquela velha pergunta, e tem gente que é tão difícil para entender isso, e eu não sei se eu estou errado, ou se eu estou muito certo ou estou muito errado. Né? Quando alguém pergunta, algum crente pergunta assim, ah, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele deixou? Gente, é simples, Deus não tem medo de nada, Deus não é, Deus não perde o equilíbrio, Deus é Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe antes, Ele sabe o que vai acontecer depois, Ele sabe de tudo, irmãos. Ah, mas se Deus sabia, por que Ele não fez alguma coisa? Porque não era para fazer, era livre-arbítrio, Ele tinha o direito. Eu queria te falar uma coisa, mas não sei se você vai ficar muito bravo comigo, você vai... Tá gravando aí? Deixa eu dar uma pausa para falar isso. Não, é verdade, depois você vai dar rolo depois lá. Mas, então, ó, Deus criou Adão e Eva perfeitos? Deus criou Adão perfeito? Sim ou não? Não. Por que não criou ele perfeito? Porque ele desobedeceu. Se ele fosse perfeito, ele não teria desobedecido. Então depois você se vira, não criou. Criou ele, tinha lá o direito, ele escolheu a árvore da vida. A Eva escolheu, ele deu para ele, e ele comeu. E ele tinha uma palavra, não come. Sim, mas se ele não comesse, se ele obedecesse, então ele seria perfeito, porque aí ele seria imortal. Ele teria obedecido e aí se tornaria imortal ainda. Não teria nada disso aqui. A gente não estaria aqui, ninguém estaria vestido, todo mundo já pularia de Gênesis capítulo 3 para, Gênesis capítulo 1 para Apocalipse lá, e todo mundo maravilhoso, sem problema nenhum. Mas Adão comeu, Eva pecou, caiu. Então o diabo tomou posse, entrou. E aí tem que ter um plano de redenção. Já tinha um plano de redenção na eternidade. Então Deus sabe de tudo, irmãos. Ele sabe quem são esses homens. Ele sabe. Quando ele te pergunta alguma coisa, é porque ele sabe de tudo. Ele quer ver a minha resposta, a minha motivação. Ele quer que eu me rasgue. Ele chega lá no jardim e fala, onde está Adão? Deus não sabia onde Adão estava, irmão. Se ele criou cada árvore, ele passeava, ele é Deus. Ele sabia que Adão estava escondido, ele sabia onde ele estava, o que tinha acontecido. Quem te fez ver? O que ele quer de nós é que a gente se rasgue, confesse, né? Estou sendo tentado, Deus. Então, uma tentação aqui, isso aqui é tentação do Satanás, só pode ser, Deus. É isso que Deus quer que a gente fale. Fala aí, Carlinhos. É isso mesmo o quê? São dois motivos porque ele pergunta. Primeiro, para me livrar, tem uma tentativa de me livrar, de que eu fale, isso aqui não está certo. Marcos, fala quem que são esses que estão com você. Olha, é uma tentação, é um laço isso aqui. E aí eu vou conseguir falar, Deus, é verdade. Ou então, para me arrepender. Então, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, o tempo todo. Bom, Ele é Deus. Então, não dificulta as coisas, não complica as coisas. Ele sabia, ele tinha um plano, ele deixou o homem escolher. Então, é muito sério isso. Deus queria saber, Deus sabia quem eram esses homens. O que ele queria era saber se Balaão realmente sabia, tinha entendido quem eram esses homens que estavam na casa dele naquela noite. Alguma pergunta? Alguma coisa? Nada? Pode falar, gente, não tem problema nenhum. Pode falar. Vai, fala. Não? Fala aí, Juninho.
Manda. Sim, sim, a criação, tudo que deu. E por quê? Isso é legal, por quê? Porque é só você ver na história, até arrepia, é só você ver durante toda a história da palavra. Você vê que a criação. A Bíblia fala que as estrelas cantam para Deus. A Bíblia fala que o propósito de Deus era que o boi comesse com, o leão comesse grama e comesse com o nenezinho de recém-nascido. É o que está lá em Isaías, e é o que vai acontecer no milênio, no governo de Cristo, perfeito. Então, esse era o propósito de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse que a criação toda glorificava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tal, tinha toda uma perfeição. Você vê a história de Jonas. Deus falou com Jonas: Jonas, faz isso. Vai lá e prega a minha palavra. O que Jonas fez? Fugiu, ou seja, desobedeceu a Deus, certo? Aí vem a tempestade, está no barco, joga o Jonas aonde? No mar. Por quê? Porque o mar estava em tempestade. O mar obedeceu a Deus. O vento soprou forte, obedeceu a Deus. A baleia veio e engoliu Jonas. Ou baleia não, o grande peixe veio e engoliu Jonas. Obedeceu. Nasce plantinha, a plantinha nasceu, obedeceu. O bichinho comeu. O sol vem lá e todo mundo obedece a Deus. Só quem desobedece a Deus é o homem. Então toda a criação obedece o que Deus fala. Que hora que vocês acordam? Vocês acordam de madrugada? Esses dias, a gente acorda cedo. Então, antes do sol nascer, está lá os passarinhos cantando. E Jesus falou, eles cantam, eles não semeiam, não, mas eles estão adorando a Deus. São cultos poderosos dos passarinhos de manhã para Deus. E Deus prepara o banquete deles depois. Então, porque tudo segue uma obediência, tudo olha para Deus, a criação. Falando de criação, estou falando de sol, estrelas, lua, obedecem. A Bíblia diz que Deus colocou limite até onde a onda pode vir. Aí você vê hoje em dia que algumas catástrofes acontecem. Tudo que Deus, permissão de Deus. Mas o projeto de Deus é que a onda vem até um limite e tem areia que não deixa passar. É uma ordem e obedece, irmão. Está lá no texto, a Bíblia diz que o mar, as ondas, obedecem aquilo que Deus falou. Então toda a criação obedece. Só quem não obedece é o homem. E por não obedecer, se lasca. E não obedeceu no jardim. Vai. Como o texto lá que diz, Ezequiel, Isaías vai falar sobre isso. O querubim, ele era o referencial de perfeição. Ele era o sinete de perfeição, ou seja, ele era a imagem da perfeição. Ele escolheu pecar. A Bíblia diz que o comércio da sua iniquidade, ele pecou, deixou o coração dele encher, até que ele quis ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. E aí Deus expulsou ele então, e levou uma parte que seguiu ele. Então, tudo isso tem a sua escolha, pode escolher. Mas o homem tem que escolher obedecer, aí não escolhe obedecer. Beleza? Mais alguma coisa? Pode falar, gente. O irmão falou ali, às vezes você fala uma coisa aí, que às vezes vai enriquecer poderosamente aí. Verso 10 e 11. E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo. Presta atenção nesse texto. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então, Balaão vai estar relatando aí aquilo que a intenção de Balaque, que é filho de Zippor, e está falando para que eles vieram, o que estão fazendo lá. Mas ele não fala, isso vai me corromper, isso é um laço, eu estou interessado nisso. Isso me interessou, porque tem dinheiro no meio. Aí eles trouxeram uma quantia boa para me fazer amaldiçoar esse povo aí. Verso 12.
irmão, pelo amor de Deus, guarda no teu coração esse verso também aí, e a gente vai entender isso um pouco melhor, baseado no verso 10 e 11. A gente vai entender um pouco melhor esse verso. Então Deus ordenou a Balaão. Presta atenção. A história é essa. Israel está lá. Balaque, rei de Moabe, contrata o profeta Balaão para amaldiçoar o povo que está na porta da casa dele lá, querendo entrar na terra dele. E aí manda lá os seus príncipes para pagar Balaão para fazer maldição. Dormem lá e Balaão vai consultar Deus. Aí Deus vem e faz o quê? Responde. Quando eu tenho uma questão diante de Deus, eu apresento ela, Deus vem e responde. E olha para mim, irmão, sempre que Deus falar alguma coisa com você e comigo, põe aquilo em prática. E só aquilo. Se você buscou, se você teve trabalho, se você pagou o preço e buscou, e Deus veio e te deu uma resposta, fica com essa. E encerra o assunto na sua vida. Não fica batendo pezinho. Desculpa a palavra, essa é a desgraça da gente. Porque tem coração, tem alma, tem desejo, tem tudo dentro de mim que Deus vê. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Gênesis capítulo 12, verso 3. Gênesis 12, 3. Põe no verso 1 para a gente poder ter o contexto, para não ter... Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Esse povo, volta lá em Números 22, a gente estava lá, verso 12. Irmão, o povo tem uma promessa, esse povo já é abençoado. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Balaão, está aqui a resposta, encerra o assunto, manda esses caras embora amanhã de manhã e acabou. Irmão, olha aqui para mim, essa é a vontade perfeita de Deus. E Deus só tem uma vontade, a vontade perfeita. Lá em Romanos, você conhece o texto, aparece lá, a vontade boa, agradável e perfeita são estágios da vontade perfeita. Deus não tem duas vontades, Deus tem uma vontade. Até porque Deus não é Deus louco, né? Nosso Deus não é Deus perfeito, não é louco, tem duas vontades. Durante muito tempo eu já ouvi isso, eu não creio nisso. Se você crê, beleza, tranquilo. Vontade permissiva e vontade perfeita. Não, Deus tem uma vontade perfeita. Para alcançar a vontade perfeita tem um estágio. Eu passo pela boa, eu passo por estágios. Mas a vontade dele é perfeita. Essa é a vontade perfeita de Deus. Ele permite coisas nessa vontade perfeita? Permite. Por quê? Por nossa causa. Mas essa é a vontade de Deus perfeita. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles. Ponto. Não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Balaão, está aí a resposta. Beleza, boa noite, até amanhã. Te vejo amanhã sozinho, sem esse povo aí, buscando a minha face. Tchau. Por quê, irmãos? Porque essa daí é a resposta de Deus. Já orou alguma coisa e você tinha uma intenção, uma vontade, e Deus veio e falou: não é essa. Já quis muito fazer uma viagem, preparou as malas, fez todos os planos, todos os projetos. Eu vou a tal lugar, nossa, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Aí, então, você foi buscar o Senhor. Ele falou: não, você não vai nessa. Tem outra. Você fala: não, mas, meu Deus, família aqui, já preparei tudo, já tem coisa paga. Tá. Não vai. Não vou ficar... Não, mas Senhor, não, mas... Lembra dos profetas?
quando Eliseu está lá com Elias e está indo para ser arrebatado, para arrebatar Elias, e aí eles passam pelas escolas de profetas, todos os profetas das escolas de profetas chegam para Eliseu e falam, você sabe que o nosso Senhor vai ser tomado, vai ser arrebatado hoje? Aí Eliseu fala, eu sei, cala a boca, eu sei, tá bom. Quando ele vai nas escolas, os profetas tinham uma revelação antes, de que aquele tempo era o tempo do arrebatamento de Elias. Aí, chega lá, ele é arrebatado. Aí Eliseu toma a capa, volta. Aí os profetas, não, mas deixa a gente ir atrás, vai que... Não, já foi. Não, mas deixa. Então vai. Então, isso é maravilhoso, porque aí abre lá, Deuteronômio capítulo 11, texto que você conhece, e vai te ajudar a entender esse Números capítulo 22. Verso 26. Deuteronômio 11, 26. 26. Olha lá, para mim e para você. Começa bem legal para a gente poder... Prestai, pois, atenção. Prestou atenção aí ou não? Está só lendo, só igual o Balaão. Olha lá. Prestai, pois, atenção. Hoje, estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, o quê? A bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos do caminho que neste dia vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. Olha aqui para mim agora. Deus falou, Balaão, despede esse povo embora, porque esse povo já é abençoado. Por quê? Então, não é oração, macumba, feitiçaria, praga, não é nada disso que pode amaldiçoar a sua vida, a minha vida. Nada disso tem poder nenhum, poder de maldição, sobre você, sobre a tua casa. Então você já pode, irmão, chegar lá e passar em frente lá o centro de macumba. Não fica com medo, não. Pode passar lá em frente. Levanta a mão, inclusive, e manda fechar. Você pode passar numa encruzilhada e meter o pé lá na... Não, vai, cuidado com isso, senão você vai... Porque nada disso tem poder. Ah, o vizinho jogou praga, o patrão jogou praga, não sei quem jogou praga, e a pessoa lá atrás da minha vida jogou praga, disse que eu não ia ser feliz nunca. Nada disso tem poder nenhum. Irmão, o que tem de crente preso nessas coisas é terrível. Eu passei na rua, esbarrei numa pessoa, a pessoa virou e jogou uma praga em mim, e aí deu tudo errado hoje, aí eu estou com medo. Aí, pastor, unge minha cabeça, quebra isso. Irmão, nada disso tem poder na sua vida. E parece que eu estou falando uma coisa absurda. Tipo, não existe. Irmão, o que tem de crente preso nessas coisas? Aí toda semana faz quebra de maldição. Não adianta, esquece, não vai funcionar. E o texto de Deuteronômio diz bem claramente, você vai ser abençoado se você obedecer os mandamentos de Yahvé. E a maldição vai vir só com essa condição. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos do caminho que neste dia vos instruo. A fim de vos deixardes iludir e seguirdes outros deuses. Então, irmão, praga não pega. Maldição não pega. Essas coisas só acontecem na minha vida se eu não estiver obedecendo. Então, eu me lembro de muitos casos, de muitas experiências de pessoas que não estavam obedecendo os mandamentos do Senhor na prática, no dia a dia, com as suas coisas. E aí querem entrar em batalhas espirituais. Vão se arrebentar.
Aí é bem provável que uma macumba, uma maldição pegue na vida da pessoa, mesmo sendo crente. Por quê? Porque está longe do caminho do Senhor, aí está em brecha. E o diabo entra em brecha, demônios entram nas brechas que eu dou. Se o meu muro estiver cheio de brechas, eles vão entrar e vão fazer o que eles quiserem fazer, vão bagunçar. Mas não é por causa da maldição, da palavra que lançaram, da macumba que... Não, é por causa da minha desobediência com aquilo que Deus mandou fazer. E é para tudo na minha vida, no meu dia a dia. Eu lembro do irmão, que o Júlio conhece muito bem, a gente ia orar na madrugada, nas cidades, aí, nas saídas das cidades, ia lá orar, ia lá fazer lá as orações, sexta-feira, meia-noite. Aí chegamos numa dessas saídas da cidade aí, e aí ele foi tocar o violão dele lá, e nós chegamos assim no ponto, tinha um trabalho de macumba assim do lado, eu ignorei aquilo, tal, olhei, ignorei, nem... Falei, vou orar aqui, estamos orando para Deus, tal, nem vou entrar nessas questões. E estava lá, o irmão tocando o violão, não sei o que, tal, e uma bênção. E eu, não sei porquê, eu abri o olho assim, estava adorando a Deus, estava adorando, tal, e estava de olho fechado. De repente eu abri o olho assim, e olhei para ele, tocando. E nesse instante ele parou de tocar o violão, saiu, foi lá e chutou todo o trabalho de macumba lá. Mas quando eu vi, eu não tive tempo, eu tentei segurar, mas não deu tempo de falar, não vai não. Tal. No outro dia, o carro dele foi apreendido, porque os documentos estavam todos regulares. Então, eu não estava cumprindo o mandamento de Yahvé, de honrar aqui, de viver. Estou falando, quando a gente lê cumprir o mandamento de Yahvé, é viver uma vida aqui, do dia a dia, de maneira santa, irrepreensível, correta. Então, ele foi lá chutar. Chutou uma macumba. Tinha uma legalidade, tem uma entidade que recebeu aquilo ali. E ele estava em brecha na vida dele. E aí, o que aconteceu? Aquela entidade olhou para ele, viu brecha, e entrou e tocou naquilo que ele tinha. Foi uma semana de depressão no quarto trancado. Daqui a gente foi lá e Deus deu graça, ele saiu do quarto de uma semana de depressão. Tudo acontece comigo, um monte de coisa. Não é, não, então, para. Volta lá para Deuteronômio, arruma, fecha as brechas e pronto. Não tem maldição na tua vida, não pode ter isso. Tem situações tem, irmão, crente, fiel, pode passar por qualquer adversidade, igual, mas aí tem um propósito. Agora, por causa de brecha, irmão, aí é maldição. Aí é maldição. Pode falar. Ninguém vai falar nada. Verdade. Não é possível. Nem o senhor? Você está pensando. Por favor. Vai ajudar muito, vai. Então, obediência e desobediência. Não é a palavra de... Mas tem muito crente preso, né? Porque lá atrás fez isso, falou, maldição. Tem um outro irmão também, que a gente conhece muito tempo atrás. Tinha uma cachoeira aqui, nem sei para que região que o pessoal ia antigamente. A gente ia lá, e aí um domingo ele falou, vamos lá, tal. Ele tinha aqueles golzinhos quadradinhos antigamente. E aí ele falou, vamos lá. Eu falei, aí foi só eu e ele, só nessa cachoeira. Aí o carro vai até um ponto assim, aí tem uma cerca. Aí nós paramos assim à tarde, né, tal. Tava um sol assim, meio bravo, parou embaixo de uma... Aliás, não tinha sombra nenhuma. Parou assim na cerca, né? E não tinha nada assim próximo. Aí tinha cerca. Aí pulamos as cercas, chegamos lá na beira daquela cachoeira e tinha lá o quê? Trabalhos de macumba. E eu sabia da vida torta que ele levava, mesmo na igreja. De altos e baixos. Um dia estava bem com Deus, um dia estava afundado. E aí nós chegamos lá nessa macumba, eu olhei de novo, falei, não vou mexer com essas coisas e tal, deixa aí, vamos. Ele, todo bonitão, foi lá e quebrou todos os vasos de macumba que tinha lá, tal, fez tudo. Aí ficamos lá na cachoeira, tal, voltamos para o carro. Chegamos no carro, em cima do capô, assim, da frente, tinha um tufo, assim, de terra, redondo, em cima do capô do carro, assim, na frente. Um tufo, assim, de terra. Aí ele olhou para mim, assim, branco já, ficou branco. Eu olhei para ele e falei, talvez foi mexer lá, né? Aí nós olhamos assim de lado, não tinha terra mexida, estava tudo assim, tinha uma palha assim de cana,
de cano de milho na época, faz muitos anos, acho que era de milho, não tinha nada mexido, não tinha animal perto, não tinha nada. Sabe aquele silêncio, assim, só mato, só plantação, só nada, não tinha nada mexido assim, nada. Eu olhei e falei, tá vendo, não tem nada mexido, não tem animal, não tem bicho nenhum, não tem cachorro, não tem nada perto. Aí montamos no carro e fomos embora. Então, essas coisas, irmãos, é um mundo espiritual, acontece. Então, eu tenho que andar minha vida com medo de que falaram, lançaram palavra, me amaldiçoaram, jogaram praga. Não dá, não, tem um monte de crente preso nisso. Quando a Bíblia diz que Balaão, por mais que ele fosse um profeta e tivesse dons, e fosse um cara que, a Bíblia diz que ele via Deus, ele tinha visões de olhos abertos, ele era um profeta que tinha ali a sua autoridade, a sua unção, né, e Deus usava ele, falava com ele, nem ele podia fazer nada contra o povo de Israel, porque era um povo abençoado já. Só o que pode amaldiçoar o povo e trazer problema é o povo desobedecer. Se você desobedecer a Deus, então vai vir problema. Se eu desobedecer a Deus, então vem problema. Mas enquanto você estiver cumprindo aquilo que Deus manda cumprir, e é muita coisa, é muita coisa. Então você tem que ficar atento, você tem que investir tempo na sua vida para descobrir o que a palavra do Senhor diz para você em cada situação. É para viver assim? Vou viver assim. É para fazer aquilo? Vou obedecer? Vou obedecer. Pode falar. Alguém? Nada? Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Fala aí, Carlos.
É por isso que não adianta eu ficar no meio da igreja, por exemplo, tem uma liderança, tem um pastor, tem uma liderança, tem uma direção e tem uma visão para a igreja. Não adianta eu ficar no meio da igreja procurando pessoas que tenham dons da parte de Deus, né, para chegar nelas e de alguma maneira tentar corrompê-las, trazendo elas para aquilo que eu tenho de vontades. Então, assim, porque na igreja tem muitas pessoas com dons, tem muitas pessoas com outros ministérios, tal. E aí tem pessoas que tem pessoas que ficam caçando no meio da igreja, encostando em alguém que tem dons espirituais, mas que a intenção da pessoa é corrompê-la, né? Corromper quem tem o dom, trazer para o seu lado, fazer alianças, fazer acordos, tal, para esse tipo de coisa, né? Isso é um problema muito sério, né, na igreja. O bom da igreja é que a igreja veja uma liderança, entenda a visão da liderança e fique naquilo ali, né? Siga aquela palavra, como Deus falou, é assim que tem que ser e ponto final. É porque assim, há uma cadeia de hierarquia, né? Então, tem o pastor Veronese, que é o pastor da igreja e é a paternidade, é a cobertura de todo membro da igreja. Aí tem uma... Sim, aí tem essas hierarquias, né? Que você vai obedecendo. Você tem que obedecer a todas essas hierarquias. E aí passa dessa primeira hierarquia, né, pastoral, paternidade, cobertura, para um grupo de liderança da igreja de cada departamento. E inclusive assim, se eu fizer parte de um departamento da igreja, que eu ouço uma coisa no altar e eu identifico que no departamento está fazendo diferente, eu preciso chegar no meu líder do departamento e falar assim, mas espera aí, vamos conversar porque eu ouvi uma outra coisa no altar. E já aconteceu isso aqui, né, de pessoas que estavam no departamento, aí o líder falou uma coisa, aí é diferente. A pessoa que ouviu do líder do departamento tinha uma outra visão. Mas assim não dá para fazer, tal. Então, geralmente, o líder de departamento, para fazer alguma coisa, ele vai procurar o pastor Veronese, vai falar, eu queria fazer isso lá no departamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens, eu queria seguir esse caminho aqui e tal, eu queria... E aí, o que o senhor... Aí, de repente, vai orar, né? Ou tem coisa que na hora mesmo já fala, isso aqui não bate com o que nós temos. Ou vai orar tal, e vai liberar o líder para passar aquilo para o departamento dele. Se lá no departamento alguém tiver uma outra visão, tem que submeter a visão do líder. E esse líder do departamento tem que submeter a visão do pastor da igreja, da cobertura. Se quebrar isso aqui, irmão, é maldição para todo mundo. Para a igreja, para o departamento, para a pessoa que está quebrando isso. Então, porque assim, talvez as pessoas tenham um jeito, umas maneiras mais legais. Igual, né? Assim, eu me converti com a palavra. Então, para mim, o mais importante da vida é a palavra do Senhor. Então, eu amo o culto de palavra. E eu já participei de grupos de jovens. A gente já teve um líder de jovens que, vira e mexe, ele gostava de confrontar a liderança dele na igreja. Então, aí juntava os jovens no sábado. Tinha lá quase 200 jovens na igreja, uma benção. E aí o líder, o pastor da igreja, não gostava que as pessoas subissem no altar de boné. Aí o líder de jovens ia no culto de jovens de boné. Aí o pastor da igreja não gostava, tinha uma visão assim, de que boné para trás tinha lá uma conotação de rebeldia. Porque na época a gente via muitas essas coisas e tal. Então, boné para trás tinha uma conotação de rebeldia. Aí, o que o abençoado fez? Boné para trás. E aí, do domingo à noite, o abençoado foi ministrar louvor e subiu de boné. E aí fez os jovens gritarem, assobiarem. Aí tinha um monte de velho na igreja que não gostou daquilo e tal. Jovens, vamos assobiar agora. Aí virou aquela barulheira e tal. Coisa de jovem, 200 jovens numa igreja. E tinha os velhos, para que isso? Tal. E aí,
palavra da liderança que vinha para ele ser abençoado, tal, ele gostava de confrontar sempre. Chegou aonde? Só foi tragédia. Até hoje a gente ouve a história, é sempre recomeçando. É sempre assim. Porque assim, tem gente que está na igreja que está assim, que na igreja quer fazer do seu jeito. Aí vai ser disciplinado, aí não vai gostar, aí vai fazer lá a sua reuniãozinha com 2, 3, 4, 5, talvez leve 3, 4. É tudo maldição, tudo desgraceira para a vida da pessoa, de quem segue esse tipo de situação. Então, isso é muito sério. Então, isso acontece no dia a dia da igreja, em coisas pequenininhas. Que alguém deu uma direção, tipo assim, eu mesmo estou em desobediência aqui, mas eu não consegui falar com ele ainda, mas eu vou falar ainda hoje, vou tentar arrumar. Eu fui tirar umas fotos que tentar fazer um teste aqui e coloquei assim, não é para estar aqui, é para estar em outro lugar. Mas aí eu vou falar com ele ainda, depois eu vou pedir perdão. Ou seja, essa cadeira tem que ficar aqui. Aí eu vou lá e tiro a cadeira. Não, mas eu acho melhor ali. Não, mas é para a cadeira ficar aqui. Não, mas fica melhor ali, se eu acho que fica melhor. Não, mas eu tive uma palavra. Então, são coisas pequenininhas, simples, que mostram o espírito de quem está fazendo. Pô, beleza, lá é melhor, mas, pô, obedece, põe aqui. Sabe, faz esse orgulho de dentro morrer, pelo amor de Deus. Porque senão vai viver uma vida de confronto. É tão simples isso, irmão. Eu sempre falo isso, eu sempre falo isso e é mais para entender, é mais fácil. Que cor que você gosta de parede da sua casa? Você gosta de uma cor lá, né? Aí vamos fazer na igreja, vamos fazer um plebiscito para saber que cor que você quer que pinta a igreja. Vai ficar um arco-íris. Cada um gosta de uma cor. Mas aí tem uma direção, não, faz desse jeito. Aí a gente faz desse jeito, pronto. Aí vai entrar alguém e falar, mas não ficou bom assim, ficaria melhor se fizesse do meu jeito. Isso mostra o espírito que está dentro agindo na minha vida. Isso é terrível. É para ser robozinho? Não, não é isso, é para ter unidade. Tem uma direção, eu vou seguir essa unidade. Ainda que eu pense, ainda que eu ache, ainda que eu veja, ainda que eu entenda. Não, mas eu não sou liderança, eu preciso me submeter. Não, eu até posso ser um homem íntegro de Deus e chegar no Salvador, por exemplo, chegar no pastor e falar, pastor, o que o senhor acha disso? Tal? Eu vejo essa situação diferente, o que o senhor... Mas não chegar lá e falar, o senhor está errado, mas aqui eu entendo diferente, eu penso diferente. Aí você já mostra eu mostro o que está dentro de mim agindo. É isso que é o problema da igreja. Aí eu vou falar, é para ser. Se não estiver acontecendo isso, mas está errado. Sim, mas estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo? Tem que ser assim. Mas pode ser que aconteçam situações que não estejam assim. Não, mas assim, não, entenda uma coisa. Estou dizendo o seguinte, às vezes, no meio do povo, das pessoas, não é assim. Por isso que a gente está aqui hoje. Para dizer que se estiver acontecendo isso, ou se acontecer isso, está errado. Para ser identificado e tratado isso. É isso que eu estou falando. Às vezes, mesmo sabendo de como faz errado. Por quê? Porque dentro da pessoa tem um espírito maligno, que está agindo e a pessoa está iludida. Iludida, como o Deuteronômio diz. Não, tem coisas que parecem muito bonitas, mas está errado. É ilusão e vai me derrubar. Para isso tem que conhecer a vontade do Senhor. Tem que ler a palavra e saber da vontade do Senhor. Alguma coisa? Entendeu? Deus mais ou menos? Não? Eu estava no 12. Então, isso daí, é por isso que vem maldição na minha vida, porque eu não estou obedecendo ao mandamento do Senhor em alguma área, alguma questão da minha vida que eu preciso consertar, fechar a brecha, e aí para de ter problema, para de ter maldição. É simples assim, irmão. E eu já vivi muito isso também, já sei como é que é, e é assim mesmo, é de verdade. Se eu estiver em desobediência com os mandamentos do Senhor, aquilo que a palavra diz,
para determinadas áreas da minha vida, ou todas elas, né? Ou se tiver alguma, eu preciso fechar. Eu fechei, irmão, acaba o problema. Acaba o vendaval, acaba a ventania, acaba a tempestade, acaba tudo. Fica tudo tranquilo. Amém? Verso 13. Números 22, 13. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Você lê, dá para ver que o coração dele está pesaroso, que ele está meio assim, Ó, gente, eu queria ir. Eu até achei interessante o negócio. Mas aí eu fui consultar ele, aí ele não deixou eu ir. Tipo assim, o errado é Deus. Né? Dá a impressão assim de que, o que vocês vieram fazer é legal, eu ia me dar bem, ia ser até gostoso. Mas Deus não deixou. Coração vai embora, mas é que ele vai embora. Não vou fazer, mas é que ele não vou fazer pesaroso, com coração, sabe, de crente carnal. Que a vontade da carne está quase prevalecendo, mas ele está ali ainda naquela luta. Não é aquele negócio, rapa fora daqui, acabou nossa conversa, Deus falou e pronto, estou com Deus. Vou obedecer a Deus. Esse aí é o mais... É aquele coração de homem, de gente crente carnal, né? Que sabe o que tem que fazer, mas lá no fundo está ainda lutando. Então, mas será? Deus, se eu podia quebrar essa, né? Só dessa vez, eu prometo, Deus, que aí vira bagunça. Só para entender uma coisa que eu entendo que é bem interessante para a nossa vida, que é 1 Coríntios capítulo 2, se você puder abrir aí, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 2. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito, de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas não discernem espiritualmente. Então, está falando de pessoas espirituais e pessoas que não têm o Espírito. Então, o crente, ele tem o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo que habita em nós, que é o Espírito de Deus, conhece as coisas de Deus para a nossa vida e a vontade perfeita de Deus. Então, ele vem e a gente é ministrado pelo Espírito Santo, ele fala com a gente. Então, se eu sou espiritual, eu ouço a voz do Espírito e eu obedeço. É tranquilo, a vida é mais tranquila, é mais fácil. Por isso que o Juninho falou falou agora há pouco de buscar o Senhor de manhã, né? Buscar Deus nos seus tempos, nos seus dias, sempre que possível, estar em comunhão com Ele, estar em comunhão com a palavra. Então, isso te fortalece a parte espiritual da sua vida. Então, eu creio muito nisso, né? Pessoas que são espirituais. Eu creio também em crentes carnais, né? E creio em crentes, pessoas que não são crentes, que são pessoas naturais, que não têm o Espírito Santo, que não conhecem a Jesus. Então, até assim, a gente às vezes vai querer ficar falando, a gente até faz isso e vai continuar fazendo isso, tá? Vamos falar versículo bíblico para um homossexual, né? A pessoa, e aí homossexuais que fazem parte de bandeiras mesmo, que defendem ideologias, assim. Então, a gente vai ficar citando textos bíblicos para a pessoa. É complicado, porque a pessoa, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem nada. Ela é uma pessoa natural, ela não compreende nada disso.
Para ela é uma bandeira, é uma guerra, é uma coisa diabólica. Ela não sabe, ou ela acha que, não sei se ela sabe disso, ela não sabe. Mas a gente fica tentando colocar versículos bíblicos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos mostrar a verdade? Vamos continuar fazendo isso. Mas você vê que é complicado. Pessoas que são naturais, que não têm. É igual o Salvador querer falar de coisas espirituais dentro de um ambiente que às vezes ninguém é. É muito complicado. É muito difícil. Porque elas não vão aceitar. Elas não aceitam coisas espirituais. Para elas é o mundo, é o sistema, é o dinheiro, é isso. Você vai falar para a pessoa de vida eterna, pessoa que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo, ela morre de medo da morte. Ela tem pessoas que tinha parentes meus lá que não iam em velório, que não iam por medo de ver, de morrer. Então, para a maioria deles, morreu, acabou. Então, assim, tem muitas coisas que são pessoas naturais. Agora, nós somos espirituais, falamos de coisas espirituais. E tem lá os crentes carnais, né? Capítulo 3, 1 Coríntios 3, versos 1 a 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas. Está falando para quem? Está falando para irmãos. Olha lá, irmãos. Então, no capítulo 2, ele fala de pessoas espirituais. Ele fala de pessoas naturais, que não são crentes, que não têm o Espírito Santo, não têm Jesus. Capítulo 2, e verso 13 e 14, ele fala de pessoas espirituais, que têm Jesus, que têm dentro delas o Espírito Santo. E o capítulo 3, ele fala de pessoas, aí está falando de crente, irmão, da igreja. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças. Ela é de Cristo, ela está em Cristo, mas é uma criança ainda em Cristo, ela é uma pessoa carnal. Verso 2. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente? Então, está falando para crente, para quem tem o Espírito Santo dentro dele, mas vive carnalmente. Então, são irmãos, são de Cristo, mas vivem com isso aí, ó, inveja, discórdia, né? Crente carnal. Então, tem pessoa espiritual, que é crente, que é de Jesus, que discerne, que vive uma vida de paz, de bênção, que tem vitória, que serve ao Senhor, que faz tudo correto. Tem os naturais, que não conhecem a Cristo, que está lá fora, irmão, está vivendo, né, dissolutamente, sem conhecer Jesus, sem ter o Espírito Santo. Não adianta você ficar batendo com aquele teu amigo, ora por ele, ora, jejua por ele, quebra, né, o jejum vai quebrar todo o poder das trevas na vida dele, aí depois você prega o evangelho, vai aceitar Jesus, vai começar a andar com Cristo. Mas não fica querendo mandar um monte de versículo bíblico, assim, querendo achar que vai, porque ele não vai entender as coisas espirituais. Então, primeiro ganha no mundo espiritual, depois você vai falar que vai ser mais fácil. E tem as pessoas carnais, que são crentes, têm o Espírito Santo, é de Jesus, mas são crianças na igreja. Tudo toma o coração delas, são crentes carnais. E o Balaão era profeta, mas é um profeta carnal, porque um homem carnal. E está cheio assim, pessoas que têm dons na igreja, pessoas que têm chamado na igreja. Mas você vive se metendo em situações ruins, se embaraçando na caminhada. E aí não conseguem servir a Cristo direito. E aí pior, né, vira um problema para a igreja muitas vezes, tem que ficar apagando o fogo que os crentes carnais estão fazendo. Então, irmãos, isso é muito sério. E Balaão era assim, era um crente carnal, um profeta carnal. Tinha um dom, Deus falava com ele, mas Deus falou para ir embora, não é para eu ir. Mas no coração dele, ele queria ir, tanto que depois ele vai. Beleza? Quer falar alguma coisa? Por favor. A gente está encerrando. Pode tirar a máscara e pode perguntar.
Ricardo, tá ligado o microfone aqui? Tá ligado aqui embaixo. Bate aí nele. Tá batendo, já faz tempo que tá batendo, já tá. Tá sendo espancado igual a jumenta aqui esse microfone. Não, nem sei como eu falo. Mas assim, o que a gente tem que ver é que existem esses tipos de pessoas dentro da igreja, né? Agora, às vezes existe uma tendência da gente querer excluir assim, não é mandar embora, mas existe um tipo de rejeição entre os irmãos das pessoas que ainda são crianças, né? Então, a maturidade que tem que ter é que a pessoa está aqui dentro, mas ele ainda não atingiu um status, vamos dizer assim, de maduro. E ele ainda é criança. E a gente tem, não que ter não sei se é essa palavra, uma rejeição por essas pessoas que estão aqui. Nós temos que cuidar deles para que eles se amadureçam, né? Porque realmente a gente sente no coração, muitas vezes, de ver determinados erros entre os irmãos e ser, assim, é claro, você não quer que aquilo aconteça, mas a gente também não pode pegar esse irmão e afastar ele mais ainda, né? Não é fácil ser maduro. É isso aí, amém. Então a gente tem os maduros na igreja, que aí o papel do maduro, do irmão mais velho e tal, é trazer luz para aqueles que são mais novos, que estão passando por dificuldades nessas áreas. E também vai dos mais novos, das crianças em Cristo que estão precisando de ajuda, aceitarem ajuda e serem corrigíveis, e aceitarem correções para se alinharem, né? Porque muitos desses são crianças que vivem essas coisas. Infelizmente, muitos desses que a gente vai tentar instruir, corrigir, alinhar, acabam se rebelando e saindo, né? Se afastando e ficando longe, né? O que tem que haver é os mais maduros orientarem com amor. Mas não adianta você ser maduro e chegar lá só com verdade, tá? É porque eu falo a verdade. Não, falar a verdade, irmão, não ajuda ninguém. Tem que ter graça e verdade. Primeiro, graça. Se você é um crente que fala a verdade, eu falo a verdade, tá tudo errado. Tem que ter graça. Jesus tinha graça e verdade. Tem que ter graça, tem que falar com amor. Tem que corrigir com amor, né? O apóstolo Paulo, quando vai instruir a Timóteo, ele fala isso, corrige os velhos, as mulheres, as senhoras, as irmãs, os irmãos. Aí ele fala os velhos como seus pais, as velhas, os anciãos, as anciãs como suas mães, as mais novas como irmãs, como irmão. Então, assim, ele coloca todo um carinho lá para Timóteo corrigir quem tem que ser corrigido. Correção, mas com amor. Então tem que ter graça, tem que ter amor, aí graça aí é amor, e correção, e vai ter vitória. Para chegar, para dar burdoada, falando em nome de lideranças e de maneira sem a graça, também está errado. Não leva ninguém a nada. Amém? Na próxima eu prometo correr mais e terminar rápido. A gente vai encerrar. Vou aqui explicar de novo. Isso aqui eu coloquei para tirar umas fotos aqui
tá? Depois ia falar com o pastor, depois eu ia voltar para o lugar, acabei ficando sozinho, não consegui fazer, tá? Mas o lugar não é aí, tá bom? Então, tá aí minha justificativa. Amém? Deus abençoe vocês aí, pastor Veronese, aleluia. Ixi, agora. Amém, queridos? Algumas coisas assim, bem interessante. Realmente a pessoa vai lá e coloca o teu nome na boca do sapo. Aleluia. Não vai acontecer nada, irmãos. Você ouviu aqui. Agora tem um detalhe que não é uma correção, apenas algo que me veio aqui, que é Isaías 54:17. Então tem as duas partes ali. Então vai falar claramente: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Acabou a história. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Ou seja, amados, a gente não pode aceitar um juízo, aceitar uma palavra. Tinha umas intercessoras lá atrás, da era de Noé ainda, que chegaram para mim certa feita e falaram assim: o Senhor me mostrou você numa cadeira de roda. Aí você não pode simplesmente receber aquela palavra e não rejeitar. Aí eu disse: eu rejeito isso em nome de Jesus, não é isso que Deus tem para mim. Por que eu estou falando isso? Porque tem palavras que, se você deixar aquela palavra ficar ali, daqui a pouco você vai ter medo daquela palavra. E aquela palavra vai começar a agir na sua vida. Recebi uma certa feita uma pessoa na igreja, essa abençoada acabou falecendo num acidente ali do nada, ela acabou falecendo. Saiu das Testemunhas de Jeová. E quando ela saiu das Testemunhas de Jeová, ela foi pedir lá para o líder dela que ela estava, então, saindo, que ela ia para uma igreja evangélica e tal. Aquele líder lá simplesmente virou para ela e falou assim: você vai voltar para cá como uma cachorrinha com o rabo entre as pernas. E aquilo passou anos, a vida dessa pessoa nunca deu certo, sempre, se uma autoridade falou e ela não, toda língua que se levantar em juízo, isso é um juízo, é um julgamento, a pessoa está liberando um juízo ali, mas não foi de forma nenhuma. Eu rejeito isso em nome de Jesus, isso não vai acontecer, não é isso que Deus tem para a minha vida. E nunca deu certo a vida dessa pessoa, nunca deu certo. Um dia ela veio falar comigo, ela acabou abrindo isso. Eu falei: você tinha que ter rejeitado isso, mas está em tempo de você fazer ainda e tal. Casa aqui, descasa ali, arruma ali, desarruma lá. E muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. É como aconteceu quando nós fomos comprar, por exemplo, as caixas de som, que não são essas mais. Nós fomos lá comprar a caixa de som. E chegamos lá para comprar, e eu queria comprar do jeito Veronese. Mas só que a própria pessoa lá, que era líder, falou: vocês estão em quanto aí? Nós estamos em 4, então compra 2 no teu nome, 2 no teu, 2 no teu e 2 no teu. Eu falei: não é 2 para ele, 2 para mim, 2 para ele, 8 para a igreja. É o perigo que a gente corre. As facilidades, Não tem, por exemplo, rifa na igreja, mas tem uma ação entre amigos. É rifa, irmão. É rifa. Ah, não, mas é para ajudar lá no departamento. Irmão, o que ajuda a igreja é dízimos e ofertas. Então tem agora culto do 7º dia é culto de 7º dia. Tem quermesse gospel, aleluia. Irmão, é tudo do diabo, não tem isso. Ah, mas lá é crente que está fazendo. Mas sim, mas está pegando algo do mundo. Nós não precisamos trazer nada do mundo para dentro da igreja. Essas caixas, por exemplo, vocês veem a seriedade da coisa. Ia estar pendurado uma caixa aqui, que estava no meu nome, 2 no nome dele, 2 no nome dele. Só que é César o que é de César, Deus o que é de Deus. Só que tem leis que nos dão legalidade de você não pagar imposto. Aí quando eu falei: eu quero 8 no nome da igreja, as pessoas que estavam comigo ficou: pastor, mas vai dar zica isso aí. Eu falei: não, nós vamos lá comprar. Por quê? Porque eu vim antes aqui na aduana e perguntei: o que eu faço para comprar no nome da igreja assim, assim, assim? Não pode, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, querido, sempre tem uma ação do diabo querendo induzir você a fazer o errado.
Aí quando nós fomos lá e as pessoas tudo ali meio me olhando meio atravessado, e fizemos tudo, né? Tem pessoas novas aqui, por isso que eu estou falando, tem pessoas que não sabem. Eu cheguei na aduana e falei, está aqui essa mesa de som é para a igreja, e essas 8 caixas aqui é para a igreja. A pessoa coçou a cabeça. Aí ela pegou, reteve a mercadoria, me deu um papel, eu fui lá na Receita Federal. Na Receita Federal, fui atrás de dá mais trabalho, irmãos. Mas vale a pena. Aí foi atrás de um agente aduaneiro lá, foi atrás de um despachante aduaneiro, fez toda a papelada, tal, não trouxemos na hora, tal. Foi totalmente isento de tudo quanto é tipo de imposto. As pessoas vêm passando depois, fazia questão de... Por quê? Porque estava tudo legalizado. Tem leis que também nos favorecem, mas tem facilidades, né? Tem facilidades. Tem muitas coisas entrando dentro da igreja pela facilidade. E as pessoas acham que é normal. Né? Por quê? Porque o diabo só precisa do quê? De uma brecha. Aí fala, por que está passando por isso na igreja? Né? Porque tem uma caixinha abençoada ali que simplesmente... Então, por isso que é muito sério as coisas. Mas quando fez tudo isso lá, depois nós podíamos comprar qualquer coisa lá sem imposto, porque nós temos um radar de importação. Então, tem coisas que nos favorecem, mas dá um pouco mais de trabalho. Então, tem muitas ofertas. Chegaram certa feita para mim, dono de concessionária aí, eu vou deixar uma moto na tua igreja lá, para me mostrar, né? Eu sei que você é uma pessoa, que as pessoas conhecem você tem bastante membro lá, eu deixo uma moto lá, se você vender 50 números lá do consórcio, eu dou uma moto para a igreja. Então, irmão, tem essas coisas. E tem outras coisas. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Outra coisa, rapidinho, para a gente encerrar, como que é terrível. Muitas vezes, a gente entra com o coração. Certa feita, eu dei um carro para o meu pai. Dos vários que eu dei para ele ali, no tempo que ele era vivo ainda, meu pai nunca tirou carteira de motorista. Meu pai, qualquer coisa que você desse para ele dirigir, uma 1519, que fala 1519 porque é ruim de cambiar, ou qualquer carreta aí, ele trabalhou em posto de gasolina muitos anos, sempre. Mas nunca, sabe, aquela questão, nunca tirou carteira de motorista. Eu dei um carro para ele certa feita, e a Vanessa estava fazendo 15 anos. Na festa de 15 anos da Vanessa, então, vai todo mundo para a festa, tudo alegria, aleluia, tal. Eu estou saindo para ir para a festa. Eu vou passar em frente do meu quarto de oração, o Espírito Santo me chama, me ora, repreende. E foi uma luta, irmão, foi aquela luta, aquela batalha, mas muitas vezes você não está entendendo a guerra. Você não está entendendo o porquê. E depois, o que aconteceu? Saindo dessa festa, né, depois de repreender várias coisas ali, senti aquele peso, aquela opressão, fui para casa depois da festa, a hora que eu chego em casa, o telefone toca. Você é o fulano de tal? Sou eu. Seu pai estava saindo com o carro aqui perto do Pampaville ali, na hora que ele foi atravessar, era pista simples ali, vinha uma carreta, e vinha um carro ultrapassando essa carreta do lado. Só que quem está aqui não vê o carro ultrapassando, vê a carreta um pouco longe. Meu pai acelerou então o carro a álcool para tentar passar da carreta e pegar do outro lado para ir embora. Só que o carro afogou. Afogou naquela via ali que a carreta está subindo, está vindo a carreta, e o carro afogado. Ele pegou o quê? Ligou de novo e saiu de uma vez. Quando ele saiu de uma vez, o carro que estava ultrapassando pegou no meio. Não conseguiu frear. O que aconteceu? Nada. Eu não sei o que aconteceu ali, o policial rodoviário foi para dentro do meu escritório depois, junto com o dono do carro, e falou, não se explica, porque é como se Deus tivesse feito assim com o carro. Porque se arrastasse, tinha marcas, e o fluxo ali era intenso, não era dupla, era simples. Se arrastasse, ia morrer. Mas Deus me levou antes para orar. Então a morte, meu pai não teve nada, nem um arranhão, mas o carro estava no meu nome. Por que eu deixei no meu nome? Porque os outros que eu dava, eu colocava no nome dele, ele acabava vendendo. Eu deixei no meu nome. E uma brecha. Agora, o que acontece? No carro podia tocar. Agora, Deus, para não permitir que tocasse na vida dele, me levou a orar antes. Então, o mundo espiritual é muito sério, irmãos. O mundo espiritual é muito sério. Esse cara que foi no meu escritório, ele ficou assim, de boca aberta. Olha, não sei o que aconteceu ali, não dá para explicar. Eu falei, eu vou explicar para você. Aí foi explicar toda a história para ele, que tinha acontecido. Né? Então, amados, o diabo só precisa de brecha. Né? Se não tem brecha, ele não vai tocar.
e a gente vai viver em paz. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Até daqui a pouco.